Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está assistindo, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é mais uma live da trilha de encontros da comunidade que eu tô criando, que é a comunidade Destrava, que é um espaço onde eu falo de uma forma direta, com leveza e profundidade sobre desafios reais de quem empreende, de quem lidera ou está tentando organizar a própria vida enquanto sente que carrega o mundo nas costas. Identificou, né? Certeza que é a realidade de muitas pessoas, né? A comunidade Destrava, ela vai acontecer em breve de uma forma mais estruturada e oficial, né? Para isso, eu já falei que eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda para assinar meu canal lá naquela outra plataforma lá, né, a plataforma dos vídeos, porque a comunidade vai acontecer por lá. Mas eu preciso ter um número mínimo de pessoas lá, então eu preciso da sua ajuda. Você vai, se inscreve, ativa o sininho, faz comentários, compartilha com outras pessoas para essas pessoas também entrarem, né? E que vai ser muito interessante. Essas lives que eu tenho feito são parte dela, tá? São parte da comunidade. Então, se você acredita que esse tipo de conteúdo realmente é necessário, se inscreve lá. E faz o que eu falei, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha, né? Você me ajuda a manter esse projeto vivo, né? Fazendo sentido, e a plataforma vai entender que é relevante. Que mais? No final aqui dessa live de hoje, eu vou falar mais sobre um presente especial que eu liberei esse mês inteiro de julho, que é um super desconto num combo, que é o Destrava Total, que são todos os meus cursos, todos os meus e-books, conteúdos, numa única compra, por um preço simbólico. Acredite, vai lá para você conferir isso, tá? Essa foi uma forma que eu tive de te falar o seguinte: você não precisa mais se sentir sozinha nesse caos. Você não precisa mais se sentir sozinho nesse caos, tá bom? Então eu resolvi liberar tudo nesse mês de julho para te ajudar mesmo, tá? E para me dar um descanso também das gravações, que eu quis dar um tempo, eu achei que era importante para mim nesse momento. Então vamos falar da live de hoje, do nosso tema de hoje. Vamos começar assim, por onde que começa essa história, né? Que se você não se organiza, você terceiriza, né? Você transfere a sua responsabilidade. Onde que isso começa? Então, tem muita gente que acha que desorganização é só uma bagunça externa, é só o guarda-roupa desarrumado, é só a mesa de trabalho bagunçada. Acha que isso é sobre não conseguir manter a agenda em dia, ou não encontrar aquele arquivo importante no meio do caos. Só que, na verdade, a desorganização de tempo, de rotina, de pensamento, de projetos, muitas vezes é um escudo invisível, é um disfarce que a gente veste quando não quer, ou até como não sabe como, assumir as rédeas da própria vida. Porque enquanto eu estou enrolada, enquanto eu estou afogada, enquanto eu estou perdida, eu tenho justificativas para tudo. Então, assim, o projeto não foi entregue? Mas a culpa é da equipe que não colaborou, né? O dinheiro não entrou? Nossa, culpa do mercado, gente, culpa do algoritmo, o cliente que sumiu. Então, a ideia não virou ação, por exemplo. Por quê? Faltou tempo, faltou energia, faltou motivação, né? Mas veja bem, nada disso é mentira, tá? Os fatos existem.
Só que quando você sempre joga a explicação para fora, você acaba entrando sem perceber num modo de vitimismo funcional. E o que é isso? É quando a queixa constante vira identidade. Faz parte, vira natural do seu dia a dia. É quando você já nem tenta mudar mais, porque você aprendeu a se proteger por trás do caos. Esse comportamento tem raízes culturais muito fortes, né? A gente vem de uma história marcada por escassez, por sobrevivência, por estruturas que valorizam o esforço visível, mesmo que ineficaz. Né? Veja bem, um exemplo disso é o trabalho presencial, por exemplo. Muitos trabalhos têm tudo para ser super produtivo no modo online, mas os líderes precisam da presença da pessoa, mesmo que ela não esteja fazendo nada, né? E junto disso, então, também, além dessas questões, tem também o modelo educacional autoritário, né? Que a gente só fazia o que mandavam, com medo de errar. Eu posso falar isso muito bem, porque eu vivi desse jeito, eu fui criada nesse modelo educacional autoritário, e pior, os meus filhos também foram criados assim. Eu achava que era assim mesmo. Nós entramos nesse processo de uma forma pensando que era natural. Só que isso não ensinou ninguém a se autorresponsabilizar, né? Ensinou só a obedecer e a se esconder. E hoje nós temos adultos cansados, sem repertório emocional, sem repertório prático para lidar com a autonomia. E é aí que a desorganização entra como um álibi silencioso. Porque enquanto eu não dou conta, eu posso justificar os meus resultados sem encarar a minha parte neles. Só que isso tem um custo. E é um custo alto, emocional, profissional e até financeiro. E é por isso que esse tema, então, de hoje não é sobre ter tudo arrumadinho, né? Essa organização que eu trago aqui hoje não é sobre ter o guarda-roupa lindo. É sobre parar de viver no modo sobrevivência. Parar de esperar que alguém resolva por você. E entender que organizar é uma forma de assumir a autoria da própria história. Então vamos analisar aqui mais a fundo por que isso acontece, né? Além de toda a explicação cultural né, todo o histórico que nós temos, vamos analisar algumas raízes desse fato. Do porquê, se você não se organizar, você terceiriza, né? Uma das questões é o medo de se comprometer com o que te dá trabalho. Então, porque olha só, organizar dá clareza, e a clareza exige autorresponsabilidade. Então tem gente que evita se organizar porque no fundo pensa assim: se eu me planejar, eu vou ter que cumprir. Olha só. Se eu colocar no papel, não dá mais para fingir que eu não sabia. Olha o perigo, gente. Olha a profundidade dessa história. E essa clareza dá medo. Tem uma neurocientista, deixa eu lembrar o nome dela aqui, que eu dei uma pesquisada. Lisa Feldman Barrett, tá? Ela fala que o nosso cérebro evita naturalmente experiências que nos parecem ameaçadoras. E a autoexigência pode ser uma dessas ameaças.
Então, organizar e se comprometer pode ativar esse mecanismo de defesa, porque tira a pessoa da zona de improviso, que é ali onde ela já sabe se virar. É muito confortável para ela, né? E aí, coloca essa pessoa na zona do compromisso, que é onde ela tem que se posicionar. E aí a pessoa não quer isso, mesmo que ela fale que quer. E inconscientemente o cérebro dela tá mandando ficar no mesmo lugar. É como você marcar uma consulta com você mesmo, né? E aí você sabe que se você for, você vai ter que encarar algumas verdades. Então o que você faz? Você adia, você terceiriza. Outra raiz dessa questão do porquê que isso acontece. Podemos falar da sobrevivência no modo incêndio, que é assim, estar sempre no caos dá uma sensação de utilidade. Parece que você está sempre em movimento, sempre sendo necessário, sempre sendo importante. Só que viver nesse estado mantém o corpo num modo de alerta constante. E quando esse sistema é ativado o tempo todo, sem pausas, o corpo entra em fadiga. E a mente começa a funcionar no modo reativo. Aí você deixa de pensar com clareza, você perde visão estratégica e você começa a viver no modo improviso. Começa a viver, não, você continua a viver no modo improviso. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Muito importante. Eu venho trazendo essa questão em quase todas as lives, hein? Pausar não é um luxo. Escreve aí no caderninho. Pausar não é um luxo. É neuroproteção, tá? Eu gosto dessa palavra. Pausar é neuroproteção. O cérebro precisa de pausas para ele consolidar informações, para reorganizar ideias, para sustentar boas decisões. É na pausa que a criatividade aparece. É na pausa que a produtividade real acontece. Porque o seu cérebro, ele tem o tempo para se reorganizar, se reenergizar. Mas como nós fomos ensinados que parar é preguiça, que descanso é desperdício, muita gente continua girando no caos como se isso fosse eficácia. E acha que não organizar é sinônimo de estar ocupado, quando na verdade é só um medo disfarçado da ação. Entendeu? Anotou? Tá. Outra raiz que a gente pode abordar aqui sobre essa questão é a crença de que a organização é perda de tempo. Essa é uma das crenças, eu penso que uma das crenças mais limitantes, tá? Para quem empreende. É de que quando você para, é a ideia de que parar para planejar, para estruturar, para organizar é tempo jogado fora. É o pensamento de quem foi treinado para apagar incêndio e não para evitar que eles comecem. Mas tem outro neurocientista, vamos lá, Daniel Levitin, não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas ele é autor do livro The Organized Mind, tá? Ele explica que o cérebro humano consegue focar de forma eficiente apenas em algumas tarefas por vez. Se você não organiza o seu ambiente, a sua mente, as suas demandas, você sobrecarrega o córtex pré-frontal, já falamos dele também em outras lives, que é responsável pelas decisões, pelo foco e pela criatividade. Ou seja, a falta de organização consome a energia que você precisaria
para fazer o que importa bem feito. Então, planejar, na verdade, é economizar energia mental. Sistematizar é dar um norte para o seu cérebro. Organizar, então, é permitir que o esforço se transforme em resultados e não só em cansaço. Anotado. Vai anotando. Senão depois volta tudo aqui, escuta e anota. Vou trazer mais uma questão que pega nessa, mais uma raiz que eu penso dessa história toda. É a falta de repertório, tá? Quem simplesmente não aprendeu a se organizar de um jeito que funcione para si, né? Que nunca viu outra pessoa fazendo, ou só viu modelos que não faziam sentido, planilhas difíceis, métodos engessados, ideias mirabolantes que não funcionavam. E a verdade é que ninguém nasce sabendo estruturar a rotina. Ninguém nasce sabendo priorizar demandas ou criar um sistema de execução. Eu posso dizer, eu costumo brincar que eu sou PhD de nascença em organização, que eu sou organizada desde sempre. Mas várias questões, organizar minha rotina, ter clareza das minhas prioridades, eu não nasci aprendendo isso, sabendo isso. Eu aprendi, né? Então isso se aprende. E essa é uma boa notícia, né? Que eu tô te trazendo. Você não nasceu assim, mas isso se aprende. E se aprende do jeito certo, né? Com acolhimento, com simplicidade, com autonomia. Tem gente que só precisa conhecer outra forma de organizar. Uma forma possível, gentil, funcional. Por isso que eu falo tanto em organização, que a organização não é sobre controlar tudo. A organização é sobre parar de viver perdendo o controle. Tem uma bela diferença aí, né? Tem outra questão que eu acho que são pessoas que sabotam as próprias metas, né? E aí essas pessoas se convencem que o problema é o mundo, sabe? Então, quando você não assume a organização dos seus processos, fica fácil criar metas soltas, desconectadas da sua realidade. Então, é a famosa promessa de segunda-feira, agora vai, né? Mas sem planejamento, sem clareza de recursos, sem estrutura. E aí, vou te contar, não vai. A neurociência mostra que o cérebro é movido a pequenas conquistas. Então, quando você dá passos visíveis e sustentáveis, o seu cérebro libera a dopamina, que é aquele neurotransmissor que traz prazer e motivação. Mas, quando você vive só tentando correr atrás do que você não dá conta, e você acha que você está em movimento por isso, o que ele sente é frustração e culpa. E aí o resultado, você começa a se proteger da dor, você começa a se proteger da frustração. Como? Desistindo antes de tentar de verdade. E para não encarar essa dor, você faz o quê? Você terceiriza. Então, é o mercado que não tá bom. São as pessoas que não ajudam. É a equipe que não colaborou. É o chefe que não é legal. Eu não tenho cabeça agora. Então a culpa é sempre de algo ou de alguém externo, né? E qual é o impacto disso, tá? Na nossa vida, na sua vida? Você se sabota, depois você diz que o problema é do outro, né? Então você promete que você vai mudar. E aí você faz uma lista. Você entra num curso, você compra uma agenda. Comprar agenda é clássico. Mas você não sustenta isso. Aí você começa a culpar o externo, então, que eu tava falando, foi falta de tempo, o fulano que atrapalhou, o problema é esse mundo acelerado,
é o sistema que acaba com tudo, é o outro país que está atrapalhando o nosso. Claro que tudo isso acontece. Tudo isso tem mesmo a sua parcela. Então, o outro que não colaborou, o mundo que está acabando com toda a história, o sistema que é péssimo, isso é fato. Mas são fatos que realmente existem. É a realidade. O que precisa acontecer é o que você vai fazer a partir dessa realidade. Porque se essa é uma realidade que afeta o meu negócio e o meu negócio é um negócio que eu escolhi fazer, ela não pode ser a minha desculpa. Ela pode ser o meu ponto de partida da minha ação. Isso existe. Como eu vou agir a partir disso? Mas eu já volto aqui pra gente falar das soluções, que vocês sabem que eu gosto de trazer soluções, né? Então, o que acontece muitas vezes é, então, essa autossabotagem disfarçada de justificativa. O cérebro humano, ele busca coerência com a identidade que você acredita ter. Então, se lá no fundo você acredita que você não é uma pessoa organizada, ele vai dar um jeito de provar isso, mesmo que inconscientemente. Isso tem um nome, tá? É chamado de viés da confirmação, que é um fenômeno estudado um fenômeno estudado pela psicologia cognitiva. Você age para reforçar o que você já acredita sobre si. E se você acredita que não dá conta, é isso que o seu cérebro vai buscar confirmar. E é isso que, mesmo inconscientemente, você vai começar a fazer. Outro impacto que tem na sua vida é que você entra em ciclos de culpa, cansaço e comparação. Quando você não se organiza, você acaba esquecendo, atrasando, acumulando. E isso vai te levar direto para a culpa. Culpa por não cumprir o que você prometeu. Culpa por não entregar o que você queria. Por não dar conta como os outros parecem dar. E o cansaço físico, ele se soma ao cansaço emocional. E aí logo vai aparecer a comparação. Então você começa a achar que todo mundo é mais produtivo, é mais capaz, é mais forte. E só você que está travada. Esse ciclo alimenta o circuito da vergonha e do fracasso no seu cérebro, né? E vai ativar a amígdala e o sistema límbico, também já falei deles em outras lives, que são as áreas associadas a emoções intensas e reações de defesa. Aí você entra num estado de alerta e isso vai bloquear a sua capacidade de pensar com clareza e de agir com consistência. E isso é um ciclo vicioso. Quanto mais desorganização, mais culpa, mais cansaço, mais comparação, menos ação. Até que você começa a desistir de tentar. Outro impacto também que isso pode trazer para sua vida é você terceirizar decisões. Então você fica sempre esperando que alguém venha te salvar, que alguém venha te dizer o que você tem que fazer, que alguém venha resolver por você. A desorganização constante cria confusão mental e na confusão é comum abrir mão da autonomia. Então você passa a depender dos outros para decidir o que fazer, para decidir quando fazer, como fazer. Você não confia em você mais, sabe? E você vai perguntar para todo mundo. E fica esperando uma resposta mágica. Aquela resposta que vai mudar tudo assim, ó, da noite pro dia. Só que ninguém vem te resgatar da sua própria vida. Esse padrão de terceirização tem uma base muito emocional.
ele costuma se enraizar em pessoas que foram muito controladas ou muito criticadas na infância. Tem várias razões, essa é uma delas, né? E por isso essas pessoas desenvolveram medo de errar e com isso, medo de decidir. Só que ninguém aprende a confiar em si mesma, em si mesmo, sem experimentar a autonomia. Eu sou dessa geração, né? E como eu falei, os meus filhos foram criados dessa maneira também. Era assim. A maioria das pessoas teve essa infância. E sim, isso pode se refletir agora, mas isso não pode se tornar uma desculpa para continuar vivendo assim. E a organização tem tudo a ver com isso. Ela é também um exercício de liberdade, tá? E aí você vai perdendo a confiança em si mesmo, em si mesma, e quando vê, a sua vida está constantemente bagunçada, dependendo de improvisos. E aí você começa a se sentir fora do eixo. E com o tempo isso vai deixando uma marca profunda na sua identidade. Então a desorganização crônica, ela rouba a sensação de competência. E aí o não dou conta vira parte de quem você acredita ser. E aí não é mais só uma frase, vira uma autoimagem. E quando a sua autoimagem é de alguém que não cumpre, que não consegue, você começa a agir em coerência com essa crença, né? Isso impacta na sua autoestima, na sua carreira, nos seus relacionamentos. Porque a falta de organização não é só um problema de produtividade, é um problema de identidade. E ela vai minando a sua segurança interna e sem segurança você paralisa. Pois bem, agora a parte que eu mais gosto, as soluções, né? O que fazer com isso? Quais são as possibilidades? Primeira coisa que eu quero te sugerir, torne o invisível visível. Enquanto essa questão estiver só na sua cabeça, tudo vai parecer pior. As tarefas crescem, os prazos assustam, o futuro vai virando um monstro. Mas quando você escreve, o caos se organiza. Colocar no papel tem um poder quase terapêutico. Inclusive, existe a escrita terapêutica, né? Então, colocar no papel é muito poderoso. Você não precisa fazer um diário completo, tá? Pode ser uma lista simples. Coloca lá o que está te travando. Então, pensa lá, o que está me travando agora? Escreve. O que é que eu estou evitando? O que é que está se acumulando? Então, tornar esse invisível, que está só lá dentro, só no seu irracional ali, tornar isso visível, é como você acender uma luz num quarto bagunçado. A bagunça continua lá, mas agora você enxerga por onde você deve começar. Faz isso. E mais uma dica que eu quero te dar, que eu dou sempre nos meus cursos, treinamentos também, escreve com lápis. Porque o lápis, ele é feito de grafite. Grafite é natural. A caneta é química, né? A tinta é química. E o grafite natural te conecta, sabe? Te traz para a terra, para o chão. Então, o lápis, ele tem esse poder de te ajudar nessa escrita terapêutica. Só uma dica extra aqui, mas bem legal e bem importante, tá? Outra possibilidade que eu vou te dar de solucionar essa questão é assim, escolha um ponto de partida, tá? Não tenta arrumar tudo de uma vez. Isso só vai aumentar a sua ansiedade, vai alimentar o perfeccionismo, que por sinal é um sabotador disfarçado. O perfeccionismo exagerado e sem controle, tá? Não tô falando que é pra fazer as coisas de qualquer jeito, não. Mas existe um perfeccionismo que te tira
te tira o equilíbrio. Esse não é saudável, né? Então, organizar é fazer uma escolha de cada vez. Por exemplo, hoje eu só vou lidar com a papelada da gaveta. Agora eu só vou limpar a minha caixa de e-mail. Essa semana eu vou só estruturar os meus horários. Só assim, né, gente? Não é que você vai fazer só isso ou no dia ou na semana. Mas esse é o seu ponto. Então escolhe por onde você quer começar. Isso é retomar o seu controle. E quando você decide agir, ainda que em alguma coisa que seja pequena, você sai do papel de vítima e entra no papel de autora, de autor da sua própria história. Acredita em mim, tá? Outra possibilidade, outra solução que eu quero trazer é assim, para você criar sistemas simples. Você não precisa, tá, de uma planilha complexa, uma planilha colorida, né? Você não precisa de um planner florido, nada disso. Se você quiser, maravilhoso, mas não é necessário. A organização, ela não tem que ser bonita, ela tem que funcionar. E aí você tem que encontrar a forma como ela funciona para você. Então, talvez para você ela funcione como com um caderno de anotações, com uma folha colada na parede, com um alarme no celular, com uma rotina mínima antes de dormir. Então, sistemas simples criam consistência e vão, aos poucos, te pedindo e te trazendo questões mais complexas, mais completas, mas isso vem chegando de uma forma natural, tá? A consistência, ela constrói confiança. Então, é importante não é começar perfeito, é começar possível. E depois ajustar o que for preciso, sem culpa, sem drama, e sem se sentir sobrecarregado e sobrecarregada, tá? Então, o que eu quero te falar? Aprenda. Lembra que eu falei que isso dá para aprender? Então, aprenda. Treine. Busque repertório. Você não nasceu sabendo organizar e tá tudo bem. A organização é uma habilidade. A clareza é uma habilidade. Gestão do tempo, gestão da mente, das emoções, tudo isso é treinável, mas precisa de método, precisa de prática, precisa de apoio e precisa de adaptação para a sua realidade. E aí, por isso, eu criei, então, todos os meus cursos são voltados para isso, eles têm essa pegada de trazer para o que faz sentido para você, de um passo de cada vez, né? Então, como eu falei no início lá dessa live de hoje, eu criei esse combo que é o Destrava Total, que estão todos os meus cursos, para quem sente que ainda pode mais, que ainda quer conseguir se destravar. Todos os meus cursos, todos os meus e-books, todos os materiais de apoio, né? Você encontra lá desde os passos mais simples da organização até o que tá por trás dos seus travamentos mais profundos. Você vai entender, tem exercícios para você entender como chegar nessa solução e nesse entendimento, nessa clareza e nessa resposta. Você vai entender lá por que você diz sim quando você quer dizer não, por que você procrastina, por que você começa e não termina, por que você sente que está sempre apagando incêndio e principalmente como sair desse lugar com leveza, com verdade e respeitando quem você é. Porque a organização não é sobre fazer mais, é sobre viver melhor e com liberdade. E olha só,
Se você chegou até aqui comigo, é porque você já percebeu que não é só sobre a agenda cheia, sobre gaveta bagunçada, sobre prazos apertados, né? É sobre você. Sobre o quanto você tem se exigido demais, se escutado de menos, sobre o quanto você carrega nas costas sem pedir ajuda, sem parar, sem respirar. Então, a desorganização que aparece fora, muitas vezes é só o reflexo do que está dentro, que é a confusão, o medo, o excesso, a cobrança, o cansaço. Então, é por isso que eu ensino a organização como um método que vai aos poucos, sabe? E não é um método frio ou uma lista de regras. Eu ensino como um caminho de volta para você. Então, a organização que eu quero que você tenha na sua vida é esse caminho de volta para você, com passos simples, mas com espaço para verdade, para leveza, para humanidade. Nós não somos máquinas. Não nascemos perfeitos, não tivemos uma criação, uma vivência perfeita, não vivemos num mundo que nos possibilita nada perfeito. Mas eu não posso usar isso como uma desculpa para terceirizar as minhas questões, né? Então, se você sente que você já tentou de tudo e mesmo assim ainda está travada, ou travado, se você sente que ainda pode ir mais longe, com mais clareza, mais estrutura, eu quero te ajudar. Por isso, vai lá, não perde essa chance. O Destrava Total é esse combo. Tem todos os cursos, todos os e-books, todos os materiais de apoio. E ele foi feito para quem não quer mais ficar se sentindo culpado, se culpando, se comparando, se perdendo em meio ao caos, né? É para quem quer de verdade sair do travamento e viver com mais intenção, tá? Você pode me chamar no direct, né, em qualquer lugar, se você precisar de mais esclarecimento. No link da minha bio tem direto lá para a página que explica tudo direitinho, o que é cada curso. Tem, assim, tá completo, tá? Eu tô aqui para isso, para te ajudar. Quero saber você. Qual é a sua? Você tá aqui para quê? Como que você quer se ajudar? Como que você vai fazer isso de agora para frente? Né? Então, de novo, vou só para a gente finalizar aqui, só fazer essa conclusão de que toda a falta de organização que eu trouxe é uma forma de você terceirizar, né? De colocar questões nos outros, e isso não te ajuda em nada. Tá? Apesar de tudo ser real, se eu escolhi na minha vida ser uma empreendedora do mercado X e o governo não me ajuda com isso, eu escolhi esse mercado. E o governo não me ajudar com isso, por exemplo, é um fato. Outra pessoa não me ajudar com isso, a minha equipe não me ajudar, enfim, são tudo fatos. Para eu saber, a partir desse fato, o que é que eu vou fazer. Coloca no papel, escreve o que está te travando e coloca ali qual é a solução. Se você entrar no meu curso, tem alguns exercícios lá bem profundos de arte-terapia que vão te conectar com essa resposta. Você vai trazer a resposta de uma forma natural. E aí você vai, a partir dessa resposta, você vai saber para onde agir. Tá bom? É isso por hoje. Muito obrigada. Semana que vem devemos ter mais lives. Se quiser algum tema específico, me manda mensagem sugerindo e a gente se vê por lá, tá bom? Na semana que vem e por aqui sempre. Tô aqui. Não esquece lá no canal de ir lá, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, tá? Vai me ajudar muito e a gente vai poder finalmente deixar essa comunidade de Destrava funcionando de uma forma bem legal. Muito obrigada, beijos, fiquem com Deus.